Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um episódio do JC Cash, né? E vamos falar a respeito de uma regulamentação, melhor dizendo, que tem incomodado bastante o mercado de gerenciamento de risco, né? Ou as empresas se enquadram ou elas estão praticamente fora, né? E trago aqui para vocês dois especialistas para tratar desse assunto, Marcelo Augusto e Luciano. Vou pedir para que eles se apresentem para vocês, porque assim, o tema hoje vai pegar fogo. Não deixe de assistir até o final, mas não esqueça de dar o like de vocês, porque além de pegar fogo, muitas informações aí com direcionamentos vão surgir nesse nosso bate-papo de hoje. Marcelo, por favor. Olá pessoal, sou Marcelo Augusto, para quem não me conhece ainda, né? Eu sou advogado, atuo com consultoria em gerenciamento de risco há mais de 26 anos e a ideia aqui hoje de fato é trazer informações de um assunto bem relevante para o mercado, de uma lei que foi sancionada em 2024 e recentemente regulamentada e sancionada pelo nosso presidente. Luciano. Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Meu nome é Luciano, sou da Avante Contabilidade, uma empresa de contabilidade que procura fazer uma contabilidade gerencial, né? Vamos falar um pouco sobre o que é uma contabilidade gerencial, o que é uma contabilidade financeira. Isso é importantíssimo para os empresários que procuram regularizar a sua empresa aí na parte de gerenciamento e também de monitoramento. Então, estamos aí à disposição de vocês. Legal, bacana. Obrigado, Marcelo, obrigado, Luciano, por estarem aqui. Como eu disse, com certeza esse nosso episódio de hoje vai dar o que falar, porque é um tema muito importante. Eu ainda vejo algumas empresas não acreditando. Eu ouvi dizer um tempo atrás que era o Brasil, vai no jeitinho, não vai ter fiscalização, então alguém vai ter que pagar o pato para que outros realmente acreditem. E essa é a oportunidade aqui no nosso bate-papo de poder dar norte, instruções, né? E quem quiser também buscar uma consultoria mais aprofundada, tem aí o Marcelo, né? E o Luciano para poder apoiar. E hoje esse episódio ele foi bem diferente dos anteriores, né? Nós abrimos para o mercado algumas perguntas e as pessoas nos mandaram perguntas, as quais eu vou estar fazendo aqui, mas a gente vai estar também interagindo, beleza? Perfeito. Então a primeira pergunta aqui é para o Marcelo. Marcelo, para contextualizar quem está nos assistindo, como foi a trajetória da Lei 14.967, desde o início da discussão até a publicação do Decreto 13.012? Tá. É uma lei que levou 14 anos para ser sancionada. Então, o texto inicial dessa lei, existiam mais restrições do que tem no texto final, que foi sancionado em 2024. O importante dessa lei é que nós não tivemos a participação do mercado discutindo a lei, dando seus palpites e etc. Então nós temos uma lei que levou 14 anos, foi sancionada em 2024, nós estamos em 2026, há um ano do início da fiscalização da lei, e nós temos 99% do mercado ainda desinformado sobre a aplicação da lei, e muito como você acabou de falar, acreditando que ainda a lei não vai pegar. Estamos no Brasil, muito pelo contrário. Como te falei há pouco, já existem empresas em Santa Catarina sendo notificadas pela Polícia Federal para se apresentar. Se você tem um KNAI ou atua dentro do segmento de segurança, que no caso agora o gerenciamento de risco ele foi abraçado pela nova lei, pelo novo estatuto, então vai ser notificado pela Polícia Federal e vai ter que se apresentar dizendo se atua ou não dentro do segmento. E a partir de 2027 inicia-se a fiscalização da Polícia Federal, onde certamente as empresas que não correrem até setembro de 2027 poderão ser fechadas sim. Sim, legal. Você fala que já está há 14 anos a tramitação dessa lei, correto? Sim, exatamente. Mas o que eu vi mesmo foi esquentar mesmo, começar a ter publicidade, né, comentários, foi a partir do ano passado que eu vi que todo mundo começou a falar dessa lei. Anteriormente, antes de 25 ali, não se ouvia falar muito. Aí eu vou te fazer uma pergunta capciosa, aí você fica à vontade para responder ou não. Você não acha que houve ali vamos trabalhar aqui nos bastidores, depois a gente solta 2 anos para todo mundo tentar correr atrás, não vai dar tempo de se adequar e começa a apertar o calo? Na verdade, quando a lei foi sancionada, uma determinada associação me chamou para falar sobre essa lei. E eu expliquei quais seriam os impactos do segmento e todas as particularidades da lei. A presidente dessa associação, na época, falou assim, não, eu vou verificar se os meus associados têm interesse ou não em cumprir a lei. Eu até brinquei, falei, olha, lá no finalzinho
Está escrito cumpra-se, é lei. E aí o pessoal ficou inerte, acreditando que quando subiu a regulamentação para a sanção do presidente, que a lei não iria pegar, que alguém iria derrubar a lei. E aí nós voltamos à história da lei. Se levou 14 anos, muito difícil que em 2 anos alguém vai derrubar essa lei. E aí a questão é, o mercado ficou inerte. E muitas empresas ainda com todo esse barulho, eu sou o primeiro a trazer a informação para o mercado. Se você se lembra, 2024 fui o primeiro a dizer, olha, foi sancionado o novo Estatuto da Segurança. E muitos disseram, você é doido. Isso não vai pegar, nós estamos no Brasil, como você acabou de falar. Mas diferente de todas as demais leis, nós temos um órgão que é muito específico, que é a Polícia Federal, que vai fazer a fiscalização. Ou seja, não é uma outra lei que vai entrar no descaso. Não, muito pelo contrário. Vai existir a fiscalização. Eu e o Luciano, nós tivemos um evento aqui na Exposec, no início de junho. A doutora Denise, que é a atual coordenadora, ela foi muito clara. Não vai ter protelação de data. 27 inicia-se a fiscalização. Entendi. E Luciano, na tua opinião, né, o mercado acompanhou ou foi surpreendido agora com essa nova lei? Você acha também que houve um acompanhamento do mercado ou não? O mercado está sendo surpreendido? O mercado não acompanhou, né? Eu acredito que as pessoas, acho que é um resumo do que vocês acabaram de falar. O mercado não acompanhou, esperou que a lei não fosse sancionada, que a lei não ficasse em vigor, e agora ela está aí, né? Ela está aí e precisa ser cumprida. E nós estamos numa corrida aí de 1 ano, aí de setembro até setembro de 2026, até setembro de 2027, para se regularizar, né? Então, a Polícia Federal vai mandar a notificação para as empresas para que seja feito, tá? E a Polícia Federal, no evento que nós estivemos, está contratando 2.500 agentes, tá? E o governo aprendeu uma coisa muito prática que todo mundo está usando, que é a IA, como a gente estava falando agora há pouco. Então, a fiscalização não vai ser só com os agentes, né? Hoje, uma fiscalização dentro da contabilidade, você recebe a notificação e você tem que provar que você tem que se regularizar. Então, essa regularização terá que ser feita e tem um prazo para isso, né? Então, a gente passou os 14 anos que não discutimos sobre esse assunto, né? Deixamos pelo jeitinho brasileiro, mas o jeitinho brasileiro não vai funcionar nesse caso aí. Então, eu acredito que nós não acompanhamos, né? As empresas não acompanhou porque acreditou que realmente isso não ia acontecer. Então, agora precisa fazer, e tem prazo para isso, e não vamos deixar por último, né? Vamos deixar que o jeito brasileiro se resolve, né? Vamos resolver. Até porque não é automático, né? Você vai lá, pede entrega a documentação e pede o alvará. Isso não sai da noite pro dia. Entendi. Sim. Quando as gerenciadoras, Luciano, procuram uma empresa de contabilidade igual a sua, né, para iniciar a adequação, qual é o primeiro diagnóstico que você faz? Como eu falei inicialmente, infelizmente, às vezes a empresa contrata uma empresa de contabilidade, não generalizando o meu setor, mas contrata uma empresa de contabilidade e ele paga o mínimo para aquele trabalho, né? Hoje tem empresas de contabilidade que você paga 70, 80 reais e ainda tem manicure, massagista. Então, o custo esse custo não vai bater, essa situação não vai bater. Então, as empresas contratam empresas para fazer as suas obrigações acessórias, né? A maioria das empresas são empresas pequenas, são empresas do Simples Nacional. E a empresa do Simples Nacional, ela não tem algumas obrigações, no caso, balanço patrimonial, um DRE, então, às vezes, só tem as entregas das obrigações acessórias, se teve faturamento ou não. Então, as empresas, quando nos procuram, a dificuldade é essa, que a empresa não tem todas as informações contábeis que a lei está pedindo, né? Que é uma integralização de capital, né? Um setor, profissionais gabaritados para fazer esse monitoramento, rastreamento ou a gestão de risco. Então, quando as empresas que nos procuram, a gente já verifica essa parte. Como que está o seu contrato social? Como que está a sua empresa? Né? Sua empresa já tem o capital integralizado, que é o mínimo de R$146 mil. Então, essas informações, a gente já faz esse filtro inicial, né? Para que sua empresa está com 80/20, é uma empresa inicial, está abrindo uma empresa agora. Então, esse é o primeiro filtro que a gente faz para que a gente consiga regularizar e fazer com que os passos aconteçam para ser protocolado na Polícia Federal. E uma pergunta, você falou, pelo que eu entendi, você generalizou as empresas, tem que ter lá ter seu capital social em X valor, 142 mil. Não, só fazendo um adendo, é 292 da GR.
Da GR, isso, da GR, porque o monitoramento é 146. Isso, é um 4,5. 292. Então, nós falamos da AGR. Mas se for outra empresa ligada ao gerenciamento de risco, mas não é uma GR, por exemplo, uma empresa de pronta resposta, ela também vai ter que ter esse valor de capital social, ou é um capital social mais reduzido? Todas as empresas têm a sua tabela, né, doutor? Só pegar um gancho aqui, não existe alvará para pronta resposta. Existe alvará de funcionamento para uma empresa de monitoramento. E dentro dessa empresa poderá ter o serviço que vai ser feito por um técnico externo. O termo pronta resposta ele está eliminado perante a lei. Então, se inicia R$146 mil integralizado. Integralizado. Né? E aí vai ter toda a estrutura, né? Daí tem lá 2 supervisores, 4 operadores e 4 técnicos externos, que é o custo fixo para você ter o alvará de funcionamento para essa empresa de monitoramento, que poderá sim prestar um serviço. E também falam que o técnico tem que ter o carro cedido pela empresa. Não, na verdade o técnico muda a configuração, né? Esse técnico ele passa a ser CLT. Ele tem que ter um curso de formação dentro do centro de formação, que também é fiscalizado pela Polícia Federal, e ele vai ter um vínculo empregatício. A configuração desse serviço muda 100%. Então, assim, para quem está achando que vai ser simples, ou nós estamos no Brasil, não vai ter fiscalização, é bom se antecipar, até porque acredito que, além da multa ser alta, quem contrata o serviço também é corresponsável com tudo que está acontecendo. Beleza, Marcelo, agora eu acho que uma pergunta que muitos devem estar se fazendo, né, apesar do nosso governo ter sancionado, acho que ainda existe uma esperança, talvez um fundo de esperança nas pessoas. Existe alguma chance dessa lei ser revogada? Existe, lógico que existe. Mas depende. Depende do Congresso se mobilizar, depende de criar um novo projeto de lei, passar pelas 2 casas, ser sancionado e entrar em vigor. Tudo é possível. Você acha que dentro de um ano isso acontece? Impossível. Primeiro que nós estamos num ano de eleição, um ano de Copa, um ano de eleição, até a casa se adequar depois da eleição, isso leva tempo, né? E aí nós temos que ter lobby atrás disso. Quem está interessado em mudar a lei? Se nós estamos falando de uma lei que levou 14 anos, com várias empresas de segurança envolvidas nesse projeto, levou 14 anos, imagina vai começar do zero. Vai mudar o que na lei? Eu diria que nos próximos 10 anos é impossível que essa lei seja alterada, juridicamente falando. Nos próximos 10 anos? É muito difícil. Você não acha que agora o mercado, sentindo dor, talvez corre dali, corre daqui para tentar ganhar tempo e... Assim, você sabe melhor do que eu que existem vários discursos, né, de determinadas associações. Nós temos uma bala de prata, nós vamos resolver. Só que de 2024 até 2026, o meu escritório, a WM Advogados e a Avante, o discurso é o mesmo. A lei vai funcionar, a lei vai ser aplicada. E, de fato, o que nós estamos acompanhando está tudo acontecendo. Por quê? Nós trabalhamos com informação de origem boa. Nós falamos direto com o delegado, com a delegada agora. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de trazer o delegado aqui o ano passado, que então era o coordenador. Então, nós trabalhamos com informações fidedignas. Não alguém me falou, alguém me contou. Não, nós trabalhamos com informações que são fidedignas. Por quê? Nós trabalhamos com uma consultoria séria. Então, quando nós falamos que a lei vai pegar, a lei vai funcionar, porque a informação ela é boa. Nós sabemos a origem da informação. Agora, se alguém falar para você, olha, estamos trabalhando, nós vamos derrubar a lei, isso não vai acontecer. Isso é impossível. Isso é tão certo que se você perceber, se você olhar a minuta do regulamento que subiu para a presidência em 2025 e a minuta que foi aprovado, se nós não tivéssemos se movimentado, procurado o coordenador da polícia, levado dentro de uma estrutura da GR como nós trouxemos aqui na JC, para ele conhecer a realidade, as empresas estariam ainda mais enroladas. Por quê? Lá não se definia se uma gerenciadora de risco tinha uma central 24 horas. Quando eu levei ao coordenador, olha, doutor, uma gerenciadora de risco, 80% dela acontece em uma central. Tem lá, obviamente, o PGR, a elaboração de todo o projeto, mas quem executa na rotina do dia a dia é uma central. Não tem central. Eu falei, tem central. E aí ele falou, não, então eu quero conhecer. Aí foi quando nós trouxemos ele aqui, ele conheceu. Se você olhar hoje a descrição do gerenciamento de risco, melhorou muito para o mercado. Porque se isso não tivesse ocorrido, a nossa intervenção séria, as empresas teriam um problema de pedir o alvará de funcionamento. Que vocês iriam lá bater, eu quero ser uma gerenciadora de risco. Tá, mas que central é essa?
vai fazer a vistoria e ia ter problema. Então nós conseguimos fazer uma intervenção preventiva que exatamente ajudou e muito o mercado de GR. Legal, legal. Luciano, uma pergunta para você aqui, cara. Quais são os 3 principais problemas societários, fiscais ou contábeis que podem impedir de uma empresa de obter a autorização da Polícia Federal? Eu acho que eu já até me adiantei aí, né? Então, é o capital social, né? O KNAI da empresa, né? Isso precisa estar bem certo. A integralização do capital. Então, essas particularidades da RE, balanço patrimonial, essas informações têm que ter dentro da contabilidade. Isso tem que ser feito. Hoje, a gente vê que algumas contabilidades não fazem esse trabalho, então a gente está fazendo o trabalho regulamentando essa empresa e auxiliando alguns contadores a fazer isso, porque esse trabalho tem que ser feito. Pelo que você está falando, são nichos diferentes, né? Tem cara que segue por um nicho mais tranquilo, de fazer ali, cuidar de um MEI, outros já tem um trabalhar no simples, ou já vão buscar uma consultoria mais, uma advocacia, uma contabilidade mais especializada, né? É uma questão de redução de custo, né? A gente sabe que hoje tudo, se não reduzir o custo, você não consegue trabalhar, né? Então, as empresas, elas, para reduzir o custo, ela tem aquele trabalho, ela fala, não quero entregar o básico, né? Então, e às vezes esse básico não funciona. Hoje, para regularizar essa empresa, o básico não vai funcionar. A gente vê que, a gente até conversou, né? Vai separar o joio do trigo, né? Infelizmente, os pequenos ou vão ter que migrar para uma empresa maior ou vão ter que regularizar. E para regularizar não é barato, né? Conosco é barato. Mas o custo fixo, né, da operação muda. Muda. Então, eu entendo que assim, as empresas pequenas, sérias, vão se adaptar tranquilamente. E eu entendo que isso é uma virada de chave para o mercado. Até aquela concorrência desleal vai acabar, porque todo mundo vai estar nivelado. A régua vai aumentar. Então isso é importante para o mercado, eu acho que é super importante. Quando se trata da área comercial, a briga ainda vai existir, né? Eu acho que a gente está dizendo, eu entendi o seu questionamento, a sua posição, em questão em padrões, o básico, o custo básico todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter, né? Uma coisa que eu vejo assim, a dificuldade, porque pro prestador de serviço, ele tem que estar regular, né? Mas como a prerrogativa é para o tomador de serviço também fiscalizar, isso impacta um pouco mais, porque o tomador de serviço ele não quer problema. Sim, verdade. Ele quer redução de custo, mas ele não quer problema. Então ele não quer contratar uma empresa que está irregular. E assim, isso daí, Leandro, até os bids vão exigir isso. Isso que eu ia falar. Os agora bids vão exigir. O contratante, ele tem a consciência que ele é um responsável se ele contratar uma empresa que está irregular. Então, qualquer empresa, a partir de setembro de 27, que não tiver o alvará de funcionamento, ela é uma empresa clandestina para a Polícia Federal. Você concorda comigo também que isso eu acho que o embarcador ele tem uma tranquilidade em relação a essa fiscalização. Vou te falar por quê. Aí vocês colocam a interpretação de vocês. Quando o embarcador vai buscar uma empresa de gerenciamento de risco, ele tem lá uma relação de empresas que normalmente vendendo uma apólice, 10 gerenciadoras, que ali ele escolhe uma. Entendo eu agora que as seguradoras também vão ter que apertar mais quem está na ponta, quais são as gerenciadoras, porque quando ela ofertar aqui, essas aqui são as gerenciadoras que nós trabalhamos. Até para não respingar nela. Até para não respingar, porque ela vai ser solidária a qualquer tipo de problema, né? Então, assim, muitos pensam que não mexeu, mas se parar para analisar friamente, mexeu com o mercado como um todo. Sim. Todos os players estão envolvidos, devem sim estar preocupados, porque, não, é problema da gerenciadora. Na hora que tiver um evento, o cara fala, pô, mas como é que esse cara está homologado contigo aí e você não fez a sua parte? Sim. É um risco agora grande para todos que estão envolvidos, né? Sim, porque até então existia lá um processo de homologação das gerenciadoras junto às companhias seguradoras e ponto. A partir de agora, como você bem falou, o embarcador ou o transportador, ele vai contratar uma apólice junto à seguradora e existir essas são as empresas que estão homologadas comigo. A seguradora vai ter que tomar cuidado de saber se as empresas que estão homologadas também têm um alvará de funcionamento da Polícia Federal. É um cuidado grande, até porque as auditorias, homologações vão ter que ser
muito mais sérios do que já são. Sim, muda muito o cenário. Muda muito o cenário, né? Essa lei veio para mexer com Sacudir, o mercado. né? Sacudir o mercado. Mas tem gente que não está sacudindo, não, tá tranquilo. Sofazinho, 12x8, vamos esperar, não vamos esperar. Vou esperar a cartinha. Né? E Marcelo, vou tentar atender as perguntas de todos para que todos saiam, no final, saiam satisfeitos, né? O que efetivamente a Polícia Federal passará a exigir de uma gerenciadora de risco em termos de estrutura, profissionais e operação? Olha só, existe uma diferença muito grande na questão da fiscalização da Polícia Federal na questão da estrutura, né? Quando a gente fala em segurança privada, obviamente que tem que ter uma estrutura segregada, tem que ser independente, porque nós estamos falando de uso de arma de fogo. No caso da gerenciadora de risco e das empresas de monitoramento, pode ser um centro comercial, desde que você comprove o controle de acesso, você tenha um CFTV interno que permita uma auditoria da Polícia Federal. Isso falando em infraestrutura, tá? E segregar os ambientes, obviamente que isso é uma exigência da Polícia Federal. E aí quando a gente fala em pessoas, o que muda, né? Minimamente eu vou ter que ter 2 gestores, e esse gestor ele é um profissional específico, ele vai ter um curso específico e ele vai assinar por todos os PGRs. Olha que coisa. Ou seja, a Polícia Federal vai exigir por 5 anos que você guarde todos os seus projetos de gerenciamento de risco. O projeto, você fala, é PGR. O PGR, por exemplo, você fechou o embarcador XPTO, você fez um plano de gerenciamento de risco para esse cara. A Polícia Federal diz lá no seu regulamento que em 5 anos você tem que guardar aquele documento, porque a qualquer momento ela pode te auditar. Tá, e se o PGR tiver 10 versões, tem que guardar as 10 versões. E quem assinou, quem é o gestor que assinou. Vamos fazer uma analogia aqui, para uma farmácia funcionar tem que ter o quê? Um farmacêutico. A GR é a mesma coisa, vai ter que ter o gestor de risco, porque quando o Avante for lá dar a entrada no pedido de alvará de funcionamento da GR, vai levar o documento do gestor junto. Tá. Então, lá, o gestor de risco, o gestor de segurança da gerenciadora JC é o João e o Manuel. Entendi. Mas aí tem uma pergunta. Vamos lá, o Leandro, ele tem o curso, ele é homologado, habilitado para poder assinar o plano de gerenciamento de risco, beleza? Só que eu não quero me filiar, enfim, eu não quero ser CLT. Eu quero ser uma pessoa jurídica onde eu posso assinar os PGRs por outros. Por exemplo, fazendo uma correlação, um farmacêutico ele pode assinar por várias farmácias, um engenheiro pode assinar por vários projetos. Beleza, o Leandro agora quer fazer uma parceria. Não, eu vou assinar por empresa A, por empresa B. Isso vai ser possível ou não? Tem que ser realmente CLT? A única atividade da segurança privada é o gestor, ela pode ser um terceirizado. É a única atividade, ela não obriga o vínculo empregatício. Então eu posso hoje assinar pela JC não sendo funcionário da JC. Pode. Posso assinar pela empresa A. Agora, uma coisa que é importante sempre ressaltar, vai faltar esse profissional no mercado. Por quê? Ninguém está correndo atrás. Tá, mas a Polícia Federal já divulgou esse curso porque recentemente... Não, já tem a grade. Já está tudo... Já está definido. As instituições já estão preparadas para poder... Já existe, já existe. Inclusive, eu estou fazendo uma pós para atuar também como gestor. Existe. A questão, ainda falando dos profissionais, aí nós temos abaixo desse gestor, nós temos os supervisores, nós temos os operadores e nós temos o técnico externo. Todos esses profissionais vão ter que passar por um centro de formação. Vai ter o curso específico, já saiu hoje a portaria 22, falando sobre a grade do curso. Então, o supervisor tem que ter lá uma credencial, o operador a mesma coisa e o técnico externo. Só para deixar muito claro, o que é o técnico externo? Não é o cara que vai fazer instalação de câmera. O técnico externo é o nome dado ao agente. Não, é o agente que vai fazer a pronta resposta. Ah, tá. O termo é técnico externo. Então todo mundo está acostumado, principalmente no mercado de GR, o PR, o pronta resposta. Esse termo não existe. Para a polícia, pronta resposta, quem dá é a polícia. A iniciativa privada ela vai dar um auxílio. Mas Marcelo, não precisa se preocupar que eu vou lá, eu faço com um reguladorzinho de sinistro, tá tudo certo. Existe a definição clara na lei qual é a atividade desse cara, o que ele tem que fazer. Então toda vez que você tiver lá uma perda de sinal, uma parada indevida e você mandar um agente lá, essa definição está no técnico externo. E esse cara tem que ter vínculo CLT com a empresa. Tá. O PA, ele também tem que ter o curso. Não existe a definição no PA, até porque a lei não existe esse cara. Se eu tenho lá um supervisor,
assim, a lei é muito clara. Ela fala assim, ó, o mínimo que você tem que ter são 2 gestores, 2 supervisores e 4 operadores e 4 técnicos E os demais, se eu internos. tiver 100 operadores, Óbvio, você vai ter que cadastrar, mas o mínimo que você tem que ter para pedir o alvará são esses daí. para pedir o alvará. Agora, o analista de risco, que é o PA, esse cara não tem um curso específico. Não é obrigatório. Ainda não tem um curso específico. Eu entendo que a Polícia Federal, ao conviver com o segmento, ela vai baixar uma normativa e vai enquadrar esse cara como um supervisor. Então, olha que eu estou entendendo, eu acho que o time de casa também está entendendo. Tenho aqui, o meu time de central precisa ter o curso lá junto aos órgãos de informações da Polícia Que é fiscalizado pela Polícia Federal. Então tem que ter 4 caras. Eu tenho que ter 2 gestores, 2 supervisores, 4 operadores e 4 Tá, técnicos externos. aí eu vou... Desculpa até a contumácia. Se eu tiver 10 caras, mas eu só tenho 2 caras, 2 operadores com curso, e os outros 8? Você vai ter que fazer o curso deles. Tá, então todos têm que ter. Beleza. Sim. Agora, o PA, eu não preciso mais fazer, eu vou lá e controlar dentro do modelo tradicional que é hoje e não preciso que ele faça nenhum curso básico dentro da Polícia Federal. Por hora, não. Eu Não, entendo que a norma vai vir baixar uma normativa, vai dizer, ó, esse cara aqui tem que ter no mínimo curso de supervisão. É a minha visão. Tá, mas hoje não tem a Hoje não tem obrigatoriedade. essa obrigatoriedade. Para não perder o gancho do PA, vamos falar, eu tenho um PA na Bahia, um em Minas e um no Rio de Janeiro. Como é que vai ter que ser isso conceitualmente? Tem que ter uma filial, um CNPJ? Aqui o conceito é o mesmo da segurança privada. Então vamos imaginar que você tem um alvará de funcionamento, a Avante foi lá e pediu o alvará de funcionamento para São Paulo. Dentro do estado de São Paulo, você pode atuar em qualquer cidade de São Paulo. Se você saiu de São Paulo, foi para o Rio, foi lá para o Nordeste, você tem que ter uma filial lá para você ter o efetivo. Olha que uma coisa que é importante. Já me perguntaram, mas eu monitoro o Brasil. Monitoramento você pode, de São Paulo, você pode monitorar nos 27 estados. Agora, quando você alocar uma pessoa física, um homem para fazer o trabalho, você tem que ter uma filial naquele estado que você vai atuar. Aí ele vai poder trabalhar na unidade do transportador, do embarcador. Só que lembrando que você vai ter que ter uma estrutura lá de uma filial. Sim. E é o mesmo Endereço. processo de endereço, a estrutura mínima, você vai ter que ter lá. Capital social também lá? Mesma coisa. É a mesma coisa. Muda o conceito do negócio. Então, para empresas que têm hoje vários postos avançados, isso muda bastante o cenário. O cara pode tomar a decisão de não vender mais posto avançado, porque pode onerar muito o custo dele, né? Você tem um cliente só. Então, que tiver tiver vários, beleza, agora por causa de um cliente, então assim... Aí é uma decisão interna dentro de cada empresa. Comercial, né? muda bem. Muda bastante. Bem o cenário. Né? E isso vai impactar nos seus clientes, obviamente. Beleza, tranquilo. Agora volta a pergunta para o Luciano, né? Do ponto de vista financeiro, qual será o maior desafio para as empresas se adequarem às novas exigências? Eu acredito que é o capital integralizar. Às vezes a empresa até tem esse valor, né, dentro da empresa, com equipamentos ou veículos, ou estrutura mesmo, mas eu acredito que só o capital mesmo, o capital integralizar, o capital inicial, eu acho que é a maior dificuldade assim, na questão financeira. Entendi. Porque imagine, o que mais me chamou a atenção foi ter vários PAs, por exemplo, né? E você ter que integralizar um capital social para... O que acontece muito, Leandro, às vezes a empresa abre uma empresa, vai abrir uma empresa, pede para o contador, quero abrir uma empresa. E o contador pergunta para ele, quanto que você vai colocar de capital na sua empresa? E a pessoa não sabe. É importante, quem for abrir novas empresas agora, sempre falar, eu vou abrir uma empresa e eu tenho que entender qual que vai ser o início, quanto que eu vou investir, vou comprar um computador, eu vou comprar mesas, cadeiras, vou comprar um carro. Então, é importante ter essa estrutura e falar, isso aqui tem esse valor. Mas daqui um mês, 2, 3 meses eu vou mudar tudo isso. Integraliza o capital, coloca essas informações na contabilidade. Isso é importantíssimo, porque numa regularização dessa que a gente vai estar sendo feita, isso já está integralizado lá. Então, estando integralizado, a dificuldade é menor, menos documento, fica mais fácil para dar entrada na polícia. Me permite fazer um adendo aqui? Claro. Uma coisa que é importante, que o pessoal não está se atentando, que isso já acontece na segurança privada. O Luciano vai lá e quer abrir uma empresa, uma gerenciadora de risco, e vai lá, coloca o capital, tudo bonitinho. Só que a Polícia Federal ela pode querer saber a origem desse dinheiro. Tem que justificar. E aí que um trabalho bem feito de consultoria contábil vai falar, olha, essa aqui é a origem, isso aqui
Não é simplesmente ir lá e colocar, não, tá aqui o extrato bancário. É. Não é assim que funciona. Para não virar lavagem de dinheiro. Não é assim né? que a banda toca. Então isso muda muito. Eu entendo que se a origem do dinheiro não for boa, é melhor sair do mercado. Me entrega uma declaração de imposto de renda isenta. Me integraliza um capital de 300 mil, 400 mil. A conta não fecha, A né? conta não vai bater. E aí pode arrumar um problema. Porque aí é mais um ponto, porque o que eu estou querendo dizer com isso? Isso muda todo o contexto, no meu ponto de vista. Eu vou tentar ser mais claro aqui no que onde eu quero chegar. Quando eu for lá homologar o Marcelo para trabalhar em X, para poder ser uma seguradora, eu não posso com aquele camarada que valida alguns itens. Eu tenho que ter agora uma análise documentacional, né? Ver toda a documentação para poder dizer, cara, essa parte aqui tá boa, essa tá certinha, porque tu olha de um lado e esquece do outro, porque ninguém nunca se preocupou com essa parte financeira da coisa. Agora o cenário muda. Imagina, mais uma vez, vamos supor que tem uma gerenciadora que abriu com lavagem de dinheiro e cai na Polícia Federal e o embarcador também é atuado por não ter acompanhado o fiscal. Olha. E assim, isso não vai grande. longe. Nós tivemos um caso recente no norte do país, de uma transportadora de valores, que tinha um alvará de funcionamento e essa empresa trabalhava a favor do crime. Ela não transportava dinheiro, ela transportava armamento. Recentemente, nos noticiários. Então, a origem do dinheiro ele vai ser buscado a fundo. Enfim, vamos... E fazendo um adendo, né? Mas a polícia vai ter braço para fiscalizar? Eu ia perguntar isso agora. Vai porque tem a nossa IA, que tem bastante fiscalizador ali. E uma coisa que é bacana, até o Dr. Campidelli, que foi coordenador, eu fiz uma live com ele ano passado, ele falou uma coisa muito bacana lá na pós que eu estou fazendo, que é o seguinte: agora nós contamos com a inteligência artificial. A vistoria não necessariamente que eu vou precisar fazer fisicamente, eu posso fazer ela virtualmente. E isso, o agente que ia para a rua, ele levava lá uma semana para fazer um estado, ele vai fazer em 2 dias, ele faz o estado todo. Ele vai fazer a inspeção. Então vai mudar muito o cenário. Eu estou tentando imaginar como a IA vai atuar em cima disso daí. Cruzamento de dados. Banco, informações de declarações obrigatórias na Essa Receita já faz, né? Isso a Receita já faz. Hoje a Receita ela manda carta para você justificar. Às vezes a sua empresa está redondinha, funcionando normalmente. E ela manda carta para você justificar. E você tem que justificar as informações. E juntar toda a contabilidade, todas as certificações da empresa. Isso ela já faz normalmente. E não vai ser diferente com essa nova lei. Até no evento que nós participamos no início do mês com a doutora Denise, ela falou lá, ela não lembra o nome da ferramenta que ela falou lá da Receita, não, nós vamos dar um enter lá e vai notificar todo mundo. Todo mundo que tiver razão social, segurança, monitoramento, KINAI 8020 vai ser notificado. Todo mundo vai receber. Enter. É um enter, amigo. Então não é assim, mas não vai me pegar. Eu tô aqui no cantinho aqui, né? É só dar um enter. Uma hora chega. Vai chegar. E assim, ela tinha dado uma previsão de agosto, né? Ela falou para nós, a partir de agosto. Na semana passada eu comecei a receber aqui já a notificação em Santa Catarina. A primeira Delesp começou a notificar todo mundo. Para se apresentar lá. Né? Aí até brinquei, mandei pro Dr. Campidelli e falei assim, olha, começou o jogo. Ele, que bacana. Começou o jogo, tá valendo. Algumas empresas estão gostando do que está acontecendo, né? Sim. Enfim. Marcelo, mais uma pergunta para você aqui. Esses profissionais poderão ser enquadrados na convenção coletiva da segurança privada e passar a ter os pisos salariais específicos? Isso é uma pergunta capciosa, né? Por quê? A gente está vendo aí que determinadas associações que dizem que representam o segmento de gerenciamento de risco estão preocupado em participar de eventos, tirar foto, etc. Só esqueceu da parte laboral do negócio, né? Porque uma coisa é a Avante Life pedir um alvará de funcionamento para a JC. Outra coisa é o laboral, que é exatamente piso salarial, que vai mudar muito isso. Isso não só vai mudar na prática, né, de ter um sindicato laboral para o segmento, ou essas empresas migrarem para os sindicatos laborais de empresas de segurança, que isso é uma possibilidade também, mas muda o teu custo. Porque hoje cada estado trabalha de uma forma. Hoje você sabe melhor do que eu que a maioria das empresas de gerenciamento de risco há uma diversidade de sindicatos laborais. E são vários pisos. E tende, nos próximos 2 anos, ter uma unificação de piso salarial por estado.
E aí a questão é saber quem é que vai sair na frente para regularizar esse ponto. Tá bom. Enfim, né? Tamo aí. A gente está conversando aqui, eu estou processando as homologações. Como é que vão ser as homologações agora? Você está entendendo que tipo de homologação estou falando? Como é que ela vai acontecer? É porque tem muita ponta ligada aí. Sim, mas agora muda o cenário. Totalmente. Mas será que todo mundo está preparado, já conseguiu entender com essa grandeza de... Não. Infelizmente não. E não entenderam porque não quiseram, que a oportunidade foi dada. Se você acompanhar de 24 para cá, eu fiz minimamente umas 15 lives. Com a Avante nós fizemos umas 3 lives já falando sobre a questão da adequação. E é aquela velha história. Não vai chegar na gente. Mas o meu ponto é totalmente outro. Talvez não deveria nem explorar isso, porque não é uma preocupação minha diretamente. Sim. Mas só que assim, eu estou olhando por um cenário onde, eu vou falar bem claro, as seguradoras vão ter que mudar absurdamente a sua maneira de homologar uma gerenciadora de risco. Sim. Que foge completamente daquele rame-rame que faz, cara. Sim. Tem muita. Então, assim, aqueles que ainda não se aprofundaram na lei ou acharam que não, só manda homologar lá, botam mais uma linha ali. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não é assim. Não. Busque entender. Eu acho que vale trazer escritórios para dentro de casa, para negociar, para poder fazer um trabalho mais aprofundado, porque querendo ou não, estão diretamente envolvidos. Sim. Né? E vou voltar para o Luciano aqui a pergunta, né? Luciano, você acredita que muitas empresas precisarão rever completamente seus custos, orçamento e precificação para continuar operando de forma sustentável? Com certeza. Como o doutor falou, cada estado, cada município, cada estado tem a sua particularidade de profissionais, tem o seu piso salarial e isso vai ser mudado. Vai ter que rever isso, vai ter que rever todos os custos. Se não rever os custos, não vai sobreviver. Não tem como sobreviver. E uma coisa importante, né? Tem que lembrar que as empresas vão ter que custear o custo de formação dos seus profissionais. Também. Só esse detalhe. Então, assim, o custo de formação a empresa vai ter que custear, isso está na lei. Eu queria te fazer uma pergunta também. Vamos lá. Eu vi recentemente uma reportagem que os vigilantes poderão, dependendo da matéria, tá? Fazer curso de formação online. Aí eu te trago a pergunta. Vou te falar porque eu estou te falando isso. Para este assunto que nós estamos tratando aqui agora, o novo Estatuto da Segurança, o meu operador que está lá na Bahia, por exemplo, ele vai poder fazer o curso. Vamos supor que eu tenho um preço melhor em São Paulo em relação ao estado que ele está atuando. Então você faz o curso aqui, EAD, e está tudo tranquilo. Ele realmente vai ter que encaminhar lá na formação na escola de formação física e fazer o curso. Essa pergunta foi feita até lá no evento que nós estivemos e a doutora foi muito objetiva na resposta, né? Só em casos de pandemia aí poderá existir o curso EAD. Caso contrário, o curso é físico presencial. Talvez tu não saiba me responder, mas eu volto com uma pergunta capciosa para você. Cara, hoje eu acho que está indo na contramão do negócio, tá? Hoje o MEC já homologou, olha, o MEC, várias faculdades, pós-graduação, etc., curso, etc., para fazer à distância, seja gravado ou ao vivo. E o que difere da nova lei permitir? Por que ela não permite agora que o operador faça o curso também online? Porque ninguém brigou por isso. Tá lá a lei, ninguém brigou por isso. Beleza, eu não briguei, mas será que quem redigiu a Polícia Federal não pensou, nós estamos num mundo hoje que dá para se fazer... Mas seguiu o padrão do que sempre foi feito, né? Nós estamos falando se a gente pegar aqui a Lei 7.102, que ficou 39 anos regendo a segurança privada, sempre teve o curso presencial. E quando veio o novo estatuto, ele seguiu o mesmo padrão. Curso presencial. Se alguém tivesse ido lá durante a tramitação da lei e falado, olha, aqui no caso específico, até porque trabalhamos com tecnologia, vamos aplicar, no caso do gerenciamento de risco ou do monitoramento, um curso online. Ninguém brigou. Agora os salvadores da pátria estão aparecendo aí agora. Agora cumpra-se. É isso aí mesmo. Mais uma para o Luciano.
Capital social integralizado é um tema que está assustando muitos empresários. Na prática, quais são os erros mais comuns que você acredita que as empresas irão cometer? É o capital social, né, que às vezes tem para integralizar e não foi integralizado, e a questão mesmo disso está contabilmente declarado, né? Às vezes a pessoa coloca capital a integralizar, isso não vai passar, isso tem que provar, como a gente falou anteriormente. Tem que estar no balanço, tem que estar lançado, tem que provar que esse capital existe. Então, esse vai ser um desafio, porque muitas contabilidades não fez esse trabalho, essa lição de casa inicialmente. Entendi. E isso vai ter que ser feito. E Marcelo, essa daqui eu acho que é a pergunta que mais preocupa a todos. Eu acho que preocupa, né? Beleza, se em 2027 a gerenciadora não estiver dentro da normalidade, cumprindo tudo que o novo Estatuto da Segurança exige, o que pode acontecer com elas? Fechar. Literalmente. Não vai ter uma repescagem? O que vai acontecer? Obviamente que a Polícia Federal vai autuar, certo? Poderá assinar um termo de conduta com essa empresa, vai aplicar uma multa de R$15 mil, vai dar um intervalo muito curto para essa empresa fazer a sua adequação, mas de contrapartida, quem é o tomador de serviço também vai ser autuado. E aí tem toda uma burocracia administrativa a ser respondida junto à Polícia Federal. Você já quer entrar? Que eu ia te fazer uma pergunta sobre o que acontece quando o embarcador, transportadora, seguradora, ela contrata uma empresa que não está regularizada. Se você quiser já emendar... A questão é essa. O embarcador XPTO contratou a gerenciadora de risco Marcelo Augusto, certo? E a Marcelo Augusto não fez o trabalho com a Avante e ela está irregular. A partir de setembro de 27, ela é uma empresa clandestina para todos os fins da fiscalização da Polícia Federal. Ela é uma empresa clandestina, por quê? Porque ela não apresentou documentação, não fez o requerimento do seu alvará de funcionamento. Então, se isso acontecer, aí o pessoal fala assim, mas como vai chegar em mim, gente? Quem vocês acham que vai identificar que o Marcelo Augusto, gerenciamento de risco, não tem um alvará de funcionamento? O próprio mercado. Quem estiver regularizado, você acha que vai querer concorrer com o Marcelo Augusto que não tem alvará de funcionamento? Não, ele vai denunciar. E o canal de denúncia da Polícia Federal funciona muito bem. Por quê? Nós estamos falando de DELESPs. Cada estado tem uma DELESP. E é um e-mail público, amigão. Você pode ir lá e fazer a denúncia para a Polícia Federal e funciona perfeitamente. Falando em DELESP, eu já tive os dois lados. Defendendo a empresa que foi denunciada e empresa que fez a denúncia. Cara, é perfeito. É um relógio. Funciona muito bem. Então, as empresas que acharem que não vai dar nada, continuar trabalhando sem um alvará de funcionamento, o problema vai ser a fiscalização. E aí, dependendo, se for a primeira vez, ela vai ser autuada, ela vai ter que pagar uma multa de R$15 mil, vai assinar um termo de conduta, que é o tempo que ela... Só que aí, assim, nós estamos falando de 3 anos, que a lei foi dado em 24, as empresas não se adequaram. E 60 dias essa empresa vai conseguir se adequar? Não vai. E aí vai novamente ser reincidente, enfim. Então gera vários problemas administrativos perante o mercado. Imagina a Marcelo Augusto, gerenciamento de risco, ser autuada, assinar um termo de conduta, pagar uma multa. Como que isso vai ficar no mercado? Quem vai contratar Marcelo Augusto, gerenciamento de risco? Ninguém. Aí entra naquilo que nós falamos lá no começo, né? Cabe agora também o próprio tomador de serviço criar suas regras, seus critérios, não ficar dependendo de A ou B ou C. E não pode alegar desconhecimento, né? E eu não tenho visto muito tomador de serviço preocupado falando do novo estatuto, não. Não tenho observado, não. E aí nós temos uma chuva de problemas. É um trabalho nosso agora também divulgar, né? Sim. Falar, fazer com que chegue para todos, né? Porque eles também vão dividir os meninos dos adultos, né? Sim, eu costumo dizer que quem sai na frente vai água limpa, né? Sempre. Falei isso aí numa reunião na segunda-feira, aí você fala do Marcelo. Exatamente. Não, legal. E Marcelo, também para você, né, a gente já falou desse tema, né? Mas eu queria dar uma explorada um pouco maior nesse assunto. Sobre a atividade de pronta-resposta, né? Se ela continuar existindo da forma que conhecemos, que você já falou que não vai ser pronta-resposta, hoje ou será uma das mais impactadas pelos estatutos. Eu
eu vejo todo mundo sendo impactado pelo estatuto, mas eu acho que, no meu entendimento, a maior dificuldade hoje de se adequar vai ser a empresa de pronta resposta. Vai ser a maior dificuldade. Aí eu queria ouvir de vocês dois, aí a pergunta fica aberta para a resposta. Quando a gente fala em pronta resposta do alarme do CFTV, isso não vai ter muito impacto, porque normalmente é feito pela própria empresa que faz o monitoramento, então ele é local e etc. No gerenciamento de risco, que nós temos aquele modelo, né, Brasil. A empresa está aqui em São Paulo, ela atende os 27 estados. Esse modelo ele não deixa de existir. Aquela configuração do freelance, do autônomo que está lá na ponta, do policial fazendo o bico, isso acaba, esse modelo. Até porque o cara que está executando esse trabalho lá na ponta, se ele for um policial da ativa, ele vai responder um processo. Hoje já não é permitido, hoje já não pode fazer, né? Só que agora a Polícia Federal vai para cima, né? Muda o cenário. Mas, Marcelo, não vai dar nada, porque o cara está lá na ponta, como vai fiscalizar? Pode ter certeza que vai chegar lá. Não tenha dúvida disso. Então, a pronta resposta, o modelo que tem hoje de serviço de pronta resposta, esse modelo acaba. Tenho várias empresas de pronta resposta me procurando e querendo uma solução. A solução é, a gente faz pela Avante, faz lá o pedido de alvará de funcionamento de uma empresa de monitoramento, ele poderá ter esse serviço, só que esse é um serviço que ele vai atender Estado. Para ele atender Brasília, ele vai ter que ter uma filial em cada estado. Mas com o mesmo ele tenta. Vamos falar de São Paulo. Vou pegar um estado melhor que São Paulo, Rio de Janeiro. Cara, o custo é muito alto, porque assim, se ele tiver uma ocorrência em Campos do Goytacazes, nós estamos falando de 300 quilômetros. Sim. Até ele mandar um cara chegar lá para tratar uma ocorrência não faz mais sentido. São praticamente 5, 6 horas, né, dependendo do trânsito, de deslocamento. Não faz mais sentido. Então, assim, ele vai ter que ficar criando, não vou nem dizer filiais em outros lugares, porque também tem que ter o CLT. Onde eu quero chegar, às vezes o movimento que ele tem de operacionalidade, o volume, não paga uma estrutura. Não vai ser operacional, não vai Mas ser a gente volta lá na pólice, né? Porque a pólice fala que você tem que ter o serviço de pronta resposta. As seguradoras estão analisando essa diferença, porque o seu tempo, a sua SLA de atendimento, muda. O que vai acontecer é o seguinte: não tem mais como atender em X região. Ou quer que eu atenda? Vai esperar até o cara chegar lá e identificar a situação. Né? O que se tratava hoje em 10, 15, 20, 30 minutos... Pode passar a ser horas. Pode passar a ser horas, né? Então... Inviável. Não brigou assim, lá atrás. Eu já escutei de tudo já, né? Desses 2 anos que a gente está falando sobre a lei, já escutei de tudo. Não, a gente vai montar lá o guincho, vai fazer... Vai ter problema. Vai arrumar um outro problema. Porque o brasileiro é bom nisso, né? Em criar opções, né? Sabe o que falaram para mim? Não, beleza, a gente coloca... O cara não vai estar armado, ele vai... Já ouviu falar em acompanhamento logístico? Eu falei, já ouvi falar. A gente vai seguir no mesmo conceito. Então, não assim, as pessoas não estão 100% cientes ou não interpretaram em sua totalidade as entrelinhas dessa lei. Assim, até pegando esse gancho que você falou aí do veladinho, que muito se usa, né? Até por uma questão de economia. Então, eu tiro a escolta armada e coloco um veladinho lá, um policial paisano, para fazer o acompanhamento da carga. Se for pego, cara, vai ter problema. E quem vai denunciar isso? Quem está perdendo com esse serviço? É empresa de escolta. Empresa de escolta. Você acha que vão denunciar? Tem um presidente das escoltas que ele falou assim, se eu pegar, eu denuncio. Eu sei. Eu ouvi falar. Quero pegar logo uns 40. Não, mas você foi naquela reunião que nós fizemos lá na ABSEG. Sim. Exatamente, vai denunciar. Então, esse modelo, aí que eu falo, né, da inércia do mercado. Se a gente começar, se o mercado tivesse começado em 2024 a se movimentar, certamente nós chegaremos em 27 com uma outra estrutura, que haveria tempo. Agora nós reduzimos de 3 para 1. Praticamente nós temos 1 ano para as empresas se adequarem. 1 ano para esse movimento é pouco tempo. Acho que a gente também poderia depois puxar um podcast, um JCcast, para falar sobre a efetividade da escolta nas operações. Né? Porque... vai virar a guerra da carne isso aí. Vai virar a guerra da carne. Agora imagine só, vocês... estamos falando de 1 ano, né? Praticamente até setembro de 2027. O congestionamento que vai haver dentro da Polícia Federal, dentro da junta comercial. Tem junta comercial que não vai superar. Não vai dar conta. Não vai dar conta. Então o tempo é curto, né? O tempo é muito curto. Não, e aí sabe o que vai acontecer? Muitas empresas não vão conseguir ter alvará em setembro. Muitas empresas não vai ter. Mas ele já deu entrada. Não, mas deu entrada como se ele não preparou nada. Para preparar essa documentação não é me dar um pastel que eu tô com fome. Demora.
Vai ter uma fila. O trabalho é moroso. E aí, quando a Avante for lá e protocolar, é muita certidão, cara. Tem que protocolar uma por uma dentro do sistema da Polícia Federal. E se quando chegar lá na vez e essa certidão, se essa certidão já tiver vencido, ele vai assim, ó, junta de novo a certidão. É burocrático. Bem complicado. Enfim, vamos lá, Marcelo. Vamos lá. Dando continuidade aqui, né? Hoje eu queria deixar mais, como eu falei, a gente pediu que as pessoas no mercado fizessem seus questionamentos, tirassem suas dúvidas, né? Para que a gente pudesse trazer aqui, porque seria muito mais gratificante a gente poder atender o nosso público do que eu ficar aqui fazendo alguns questionamentos. Às vezes você não consegue nem tirar dúvidas de quem está assistindo. Então, temos mais algumas aqui, né? As gerenciadoras de risco correm risco de penalização por realizarem pesquisas e análises cadastrais de motorista dentro dos processos de prevenção de acidentes e gerenciamento de riscos? O cadastro ele não foi absorvido pelo novo estatuto. Ao meu entendimento, as empresas foram beneficiadas nesse sentido. Você sabe melhor do que eu que se o cadastro de consulta entrasse dentro do estatuto, seria um grande problema. Mas ele não foi absorvido. Porém, mais uma vez, a Polícia Federal está entendendo como as gerenciadoras de risco trabalham. Em algum momento isso pode acontecer, deles entenderem e baixar uma portaria? É um risco. Isso é um risco. Então, o meu conselho é, faça o bem feito para não ter problema. Que aí nós temos um projeto de lei para alterar a 11442, que fala sobre o transporte de carga no Brasil e fala sobre o cadastro de consulta. Então, isso vai se tornar em evidência. E aí, se isso for aprovado, esse projeto de lei, a Polícia Federal fala, o que é isso daí? Deixa eu dar uma olhada de perto. Vai querer entender melhor. Então, assim, fica a dica aí para quem atua com esse processo. Eu acho assim, eu vou te falar eu vou dar o ponto de vista, tá? Na verdade, a Polícia Federal já sabe o que é isso. Sim. Só que as empresas, ou quem fez o movimento para isso acontecer, não estava preocupado com o cadastro, porque não era o core business deles. Eles estavam preocupados com a escolta, com o acompanhamento. Então, eles focaram nisso, porque se eles tivessem negócios, business relacionado ao cadastro, com certeza já estaria dentro da lei. Sim. Certo? Mas eu entendo que ainda é uma possibilidade. Sim, uma portaria assinada uma vai pela puxando a Polícia outra, Federal, né? Devagarzinho a gente vai chegar lá. Mais uma, Marcelo. Hoje, cada empresa possui critérios e bancos de dados diferentes para análise de motorista. Você acredita que o mercado caminha para algum tipo de padronização nacional dessas análises? Acredito que não. Estou nesse mercado há 27 anos. Já tentaram por diversas vezes. Isso nunca vai acontecer. Legal. Eu acho que isso é impossível. Luciano, você acredita que a nova regulamentação favorece apenas as grandes empresas ou também cria oportunidades para pequenas e médias empresas que se profissionalizarem? Leandro, eu acredito que cria oportunidade, sim. Eu acho que tá regular, tá com a sua empresa. A gente não está aqui para criar pânico para ninguém, né? Eu acredito que a sua empresa, o empresário é responsável pela empresa, né? Pela saúde dela. Então, eu acredito que as oportunidades estão aí, né? Nós não podemos pegar uma lei que está direcionada à sua atividade e falar agora acabou tudo, vamos fechar as portas. Não, vamos pegar essa lei, vamos entender ela e vamos deixar ela regular. Então, eu acredito que a oportunidade está aí e aqui nós falamos, vai separar os meninos dos gigantes. E isso é bom, isso vai crescer o mercado, isso vai deixar que você consiga ter uma precificação diferenciada, porque os meus custos vão mudar, né? Eu tenho uma empresa homologada, então essa empresa, o valuation dessa empresa vai mudar. Então isso eu acho que é uma oportunidade, sim. Eu não vejo como uma dificuldade ou como a gente até comentou aqui, quem não conseguir, porque a gente chegou a fazer algumas prospecções aí de alguns clientes e eles faziam tudo. Ele era a única pessoa que fazia tudo. Tá cheio do presidiário. Isso. É isso aí. Mas o que a gente passou para ele? Cara, agora é o momento. Esse é o momento de você mudar a chave do seu negócio, né? Você vai virar agora um empresário com outra qualificação, um empresário pensando maior, né? Nós temos alguns clientes de MEI e o cliente de MEI, ele sempre tem esse pensamento, né? Eu estou pagando a minha guia, eu pago R$80, eu pago R$70, o meu contador eu nem pago direito. Cara, você tem que pagar muito imposto.
Você tem que ter mais mais clientes, você tem que ter uma gama de funcionários enorme, porque aí você vai ter um faturamento maior. Então, o empresário, quem é empresário no Brasil, o cara não quer ser empregado, o cara tem um pensamento de empresário mesmo. O cara que é empresário não tem outros pensamentos. Então, eu acho que é uma oportunidade enorme. Acho que é uma oportunidade enorme porque vai mudar o custo e o tomador de serviço vai falar, cara, eu preciso pagar o preço que esse cara está pedindo, porque esse cara é homologado. Esse cara tem um custo enorme. Ele tem esse trabalho quanto a isso. Eu acho que é uma oportunidade muito boa e pelo setor... tinha que regularizar, isso tem que ter, para separar mesmo, para separar os pequenos dos gigantes aí, ou os médios, né, dos gigantes também. Legal. E Marcelo, na sua visão, o novo estatuto ajudará a combater a informalidade do setor, a venda indiscriminada de soluções de rastreamento sem estrutura operacional adequada e até mesmo problemas relacionados ao uso de bloqueadores de sinal, os chamados jammer? Olha só, a lei ela não entrou nesse detalhe. Se eu sou, por exemplo, um distribuidor, eu posso vender inclusive pela internet o equipamento. A lei ela se limitou a quando eu tiver uma empresa que ela vai ter algum tipo de atuação sobre o equipamento. Vamos pegar aqui uma empresa XPTO que vende lá satélite, enfim. Aí ela só vende, ela vende para o Leandro faz toda a gestão. Essa empresa ela não passa a ser fiscalizada pela Polícia Federal. Agora, se essa empresa ela vende para o Leandro, mas ela faz um trabalho preventivo, um monitoramento preventivo ou um reativo quando tem um evento, aí sim ela vai ser fiscalizada. Está dentro do 80/20, né? Sim, ela vai ser fiscalizada. Se tiver qualquer tipo de gestão sobre o equipamento. Ah, mas Marcelo, a gente escuta muito isso lá no varejo, né? Ah, mas eu não monitoro. Tá, mas quando tem um evento furto ou roubo, você... Ah, não, aí é diferente. Aí o cara vai me ligar, eu vou ter que ajudar meu cliente. Aí tem uma gestão. Aí esse cara tem que se enquadrar. Então, na verdade, para ele não se enquadrar no novo estatuto, eu vendo, viro as costas, dali para frente é com você, eu te dou acesso, você mesmo monitora. A partir do princípio que a empresa ela tem dentro da sua plataforma alguém olhando ali o veículo, interagindo, por mais que seja apenas para falar, a posição está em tal local. Tem uma interação. Tem uma interação, ela já ele tem pode, que se Ele pode enquadrar. fazer instalação, manutenção, ele pode fazer tudo isso. Ele não pode interagir no equipamento. E o capital social para isso, 142K. Não. No monitoramento e rastreamento. É 146 começa, quando a gente fala só em monitoramento. Se a gente falar de um gerenciador de risco, é 292. Lembrando que esse valor foi em 2024. Vai ter uma correção, certamente, porque existe dentro da própria lei uma correção anual desse valor capital. Eu acredito que vai chegar aí uns 160 mil aí o inicial. Eu acho que o do GR uns 300 e poucos mil reais, eu acredito. Para resumir, Leandro, essa questão, que essa é uma dúvida geral assim, do pessoal do 80/20, né? Do pessoal do KINAI 80/20. Está envolvido na operação, é isso. Se a minha empresa está envolvida na operação, que nós comentamos, apertou o botão para travar, apertou o botão, está envolvido na operação, você tem que estar regular. Então, hoje, essas grandes empresas que vendem tecnologia, elas vão estar envolvidas. A maioria tem central. Então, elas estão envolvidas, tem que se regularizar. Sim. Até outro dia eu encontrei um grande amigo nosso ali no Bourbon, e ele falou, não, mas lá, Marcelo, eu falei assim, a central atua? Atua. Então você tem que se adequar, tem conversa. O cara recebe botão de pânico, tem uma série de... Ele até aciona pronta resposta, enfim, então, tem que se adequar. Tem que se adequar. É simples assim, pensou, ter nessa visão, estou envolvido na operação. Ele já tem algumas vantagens, porque como ele tem filial em estágio, tem CNPJ aberto, né? Mas só que aí ele vai ter que abrir um capital em todos os estados. Então, agora ele vai ter que ter o capital social, que é o 146K. Porque ele pode ser orgânico, né? Ele pode pedir seu alvará orgânico. Porque ele é uma empresa de tecnologia, mas ele tem serviço interno. É uma autorização orgânica. Ok, ele pode ter o serviço de pronto atendimento, ele pode ter tudo. Só que ele vai ter que ter a estrutura mínima, né? De uma central 24 horas. Entendi. Saúde. Tá. Marcelo, o negócio o buraco é mais embaixo do que nós estamos pensando, né? E ainda eu vejo uma oportunidade, a gente vai em evento, vai em feira, vários lugares, né? E não se traz um debate dessa magnitude para um público maior, né? Aberto mesmo, né? Como a gente tem no mercado, você sabe onde eu quero chegar, mas não traz um debate desse ali, até porque
é a possibilidade também de quem de quem está assistindo poder tirar as dúvidas, fazer alguns questionamentos, né? Mas eu acredito que com as coisas, assim, as coisas vão apertando, né? As coisas vão começar a ficar sem ar em algum momento, aí todo mundo vai querer levantar a mão, enfim. E lei é uma coisa engraçada, né? Cada um tem uma interpretação. E aí sempre eu tenho uma interpretação que me favoreça. Eu tive num evento no final do ano passado que o pessoal começou a debater exatamente o estatuto. E começaram a falar que é um absurdo, como que a lei chega e fala Eu estava contigo nesse evento. que agora vai ser obrigado a escoltar? Não. Não está dizendo que é obrigatória a escolta armada. Está dizendo que se você for utilizar esse serviço, as regras são aquelas. Mas o que me deixa incomodado é a gente criou uma série de critérios para normatizar o gerenciamento de risco. Aí quando eu boto uma escolta armada, 2 caras não botam pro Ceará. Esse cara está escoltando o quê? Mas não é o tema em questão, né? Mas a questão é assim, é como interpretar a lei, né? Vamos interpretar a lei da forma correta, Sim. de como aplicar ela no dia a dia. Uma coisa que eu percebo de 24 para cá, Leandro, é a desinformação. A desinformação ela é péssima para o mercado. Porque você fala uma coisa, o Luciano fala outra, o Marcelo fala outra. E aí isso gera mais... Não, mas o Leandro falou... Não, mas o Marcelo falou... Não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer nada, vamos esperar. Como a gente escuta muito lá no 80-20. O pessoal fala assim, não, vamos esperar a Polícia Federal bater na nossa porta. Aí Não tá fecha, fazendo nada, acabou. tá tudo certo. E o gerenciamento de risco, eu até brinco, né? Numa das lives que eu fiz com um dos delegados, eu falei, o gerenciamento de risco esqueceu de gerenciar o próprio risco. Nós falamos tanto em gerenciar risco do terceiro, né? Esquecemos de gerenciar o nosso próprio risco. E é uma lei que eu fui o primeiro a trazer para esse mercado, dizendo, olha, tem uma lei agora. Mas não vai pegar, Marcelo, fica tranquilo, estamos no Brasil. Como acontece com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que eu levei, falei, e o pessoal, não. E aí, quando eu estou advogando para gerenciador de risco no cadastro de consulta, que eu vejo outras gerenciadoras fazendo a defesa, cara, a defesa é tipo assim, pode dar sentença que eu estou errado. Por quê? Porque, de fato, não estruturou a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Só que aqui, gente, aqui nós temos uma fiscalização. É diferente. Marcelo, Luciano, agradeço mais uma vez. A gente vai agora encerrar aqui o nosso JCcast, mas eu gostaria de fazer as perguntas finais, né? Na verdade, acho que 2 perguntas ou 3 finais aqui agora, né? Se a fiscalização começasse amanhã, qual o percentual de gerenciadora de riscos brasileira que você acredita que estaria apta a obter a autorização da Polícia Federal? Eu preciso falar a verdade ou posso mentir? Não, aqui é papo aberto, irmão. Não 0%. tem, como a gente gosta de falar no Rio, não tem 2 papos, não faz curva. É papo aberto. 0%. Nenhuma empresa hoje de gerenciamento de risco está preparada para atender a lei. Nenhuma. E você vê um movimento de algumas querendo se adequar? Algumas grandes empresas já começaram a se movimentar, algumas empresas já nos procuraram, algumas empresas que eu faço hoje assessoria jurídica já estão se movimentando. Mas isso é o meu núcleo aí de clientes. Tá bom, Tá? legal. Mas nós estamos falando de um cenário de mais de 500 empresas no Brasil. Uma minoria está se movimentando. Exatamente. Né? E, Marcelo, qual seria a tua mensagem final para quem nos assiste? Olha, obviamente que eu vou puxar... E para o setor também. Né? Obviamente que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Avante aqui. Nós temos toda essa estrutura para atender as empresas. Mas eu não quero contratar a Avante, eu não quero contratar a WM Advogados. Faça uma leitura adequada, contrate um escritório adequado para fazer a orientação jurídica, porque a lei tem vários gatilhos. E uma interpretação errada vai prejudicar lá no pedido de alvará de funcionamento dessa empresa. E aí o tempo é muito curto. Nós estamos falando que nós temos 1 ano só de adequação. E a própria delegada lá no início do mês, quando ela falou o seguinte, se a empresa for lá e fazer fora do prazo que eu estou estabelecendo para aquele estado, ela vai entrar numa fila lá atrás. Ela vai entrar na fila daquele estado. E nós estamos acompanhando isso. Então nós vamos trabalhar junto com o cronograma da Polícia Federal, exatamente para favorecer as empresas, no sentido de cumprir uma ordem cronológica da própria Polícia Federal e facilitar o pedido de alvará dessa empresa, que ela atenda o requerimento. Tá. Então, e assim, mais uma vez... A delegada falou que iria iniciar em agosto as notificações e já anteciparam. Então, a qualquer momento vocês poderão receber uma notificação. E aí o desespero, e agora o que eu faço? Nós podemos auxiliar vocês. Obviamente que vocês precisam se movimentar a partir de agora. Legal. Já estão atrasados 2 anos.
Tá bom. Vamos lá, e Luciano, qual a principal recomendação ainda que a Avante passa, ainda para quem não se adequou, na parte totalmente contábil, etc. Tá. A gente, eu comentei anteriormente, nós não estamos aqui jogando bomba no colo do empresário. Na verdade, a Avante sempre teve a prerrogativa de criar parceiros. Então, eu acredito assim, a saúde da sua empresa, a saúde da empresa é responsabilidade do empresário. Um dia ele acordou e falou, quero abrir uma empresa. Então, a responsabilidade da empresa é sua. Então, você precisa cuidar dessa regularização. Não culpe seu contador. Por quê? Na contabilidade existe muito uma questão de nicho. Então, algumas contabilidades, ela nicha alguns setores, né? Setores farmacêuticos, setores de comércio, e às vezes o cliente vem para a sua contabilidade e você não vai deixar, falar, eu não faço gestão de risco, eu não faço monitoramento. Então não culpe a sua contabilidade se ela não está por dentro dessas informações. Como a Avante ela está nichada nesse setor, nós temos o setor jurídico muito forte, nós estamos regularizando algumas empresas nesse setor. Então, não culpe seu contador, pergunte para ele se ele está por dentro dessas informações. Se ele não estiver por dentro das informações, pode procurar a Avante, porque nós vamos ter que trabalhar em 6 mãos. A contabilidade, a Avante para fazer a regularização, a empresa que tem vontade de estar regular e estar no mercado, porque existe um ponto também que a gente até comentou aqui, a empresa tem que estar regular, o tomador de serviço tem que estar regular. Só que se os dois, se a empresa não está regular, o tomador de serviço não faz a cobrança, a gente vai ter uma deficiência muito grande da prestação de serviço. E é um serviço que tem que estar ativo, né? Uma gestão de risco, um monitoramento. Então, o tomador de serviço vai falar, poxa vida, eu não tenho uma empresa regular no mercado. Então, procure a sua contabilidade, fala com eles, procura a Avante, informações a gente pode passar sem problema algum. Vamos ter que trabalhar em 6 mãos aí. A contabilidade, a empresa que vai regularizar a sua empresa, né? E o empresário que tem a vontade de fazer isso. Então, nós não estamos jogando bomba para ninguém, não estamos fazendo pânico em nada, mas a lei existe, né? Se a gente conseguir mudar a lei, como o doutor falou, a gente não vai conseguir mudar com um prazo tão curto. Vamos regularizar, vamos para trás, vamos saber como que funciona, né? Vamos entender e às vezes não é um bicho de 7 cabeças, né? Tem profissionais para isso aí, gabaritados para fazer esse trabalho. Legal, bacana. E a minha orientação, né, ainda aprendendo um pouco da lei, buscando conhecimento, me juntando a pessoas especialistas, igual vocês aqui agora, é que, como foi abordado aqui no nosso JCcast, se antecipem, comecem a correr atrás, porque pode chegar lá em setembro de 2027, você não ter cumprido com todos os protocolos, voltar lá para a fila, né, como você tinha falado, a junta comercial não ter tanta demanda que a sua fique lá para trás e fique protelando, e nesse protelar você pode ser autuado aí pela Polícia Federal e ter que fazer algumas justificativas se tivesse começado com tempo hábil. Beleza? Marcelo, Luciano, mais uma vez, muito obrigado. A todos que nos assistiram, muito obrigado. Não esqueça de deixar o like, leve o tema a sério e com certeza nós voltaremos ainda com outro episódio para poder falar novamente do novo Estatuto da Segurança. Um abraço, obrigado. Um abraço, até mais. Um abraço, obrigado.